começando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Os dinossauros do rádio e da televisão mais uma vez estão aqui nessa tarde de sábado para a gente trocar ideias sobre vários e vários assuntos que certamente chamaram a sua atenção, chamaram a nossa atenção durante toda essa semana. E olha, temos assuntos hoje para tratar, com certeza assuntos graves, assuntos sérios, assuntos que certamente vão gerar muitas discussões, divergências de opiniões, mas é assim, a gente que vive num país democrático, ou pelo menos pensa que vive num país democrático, a gente precisa exercer esse direito de emitir a nossa opinião. Só quero antes agradecer a presença mais uma vez aqui de Supermercados Irmãos Gonçalves, a presença também de Ameron Saúde, a presença também da Mina Linda, que também está sempre conosco aqui. Nós temos o apoio importante do Rondon Cap. Enfim, são empresas que valorizam o nosso papo de redação. Assuntos de hoje, como eu falei, são muitos. Mas olha, deixa eu destacar alguns assuntos que eu tenho certeza que a gente vai acabar comentando. Por exemplo, nas últimas 24 horas nós anunciamos 0 morte em Porto Velho. E, se não me falha a memória, 2 mortes, exatamente 2 mortes em todo o estado de Rondônia de vítimas da Covid. Tenho a impressão que se a gente não tiver uma cepa nova chegando por aí, se a população não descuidar, se a gente continuar não aglomerando, cuidando de utilizar o álcool, enfim, aqueles cuidados que estão sendo colocados e tem a orientação do Ministério da Saúde já há mais de um ano. Se a gente continuar dessa forma, eu tenho certeza que a gente pode ter a sensação já de que estamos chegando no final dessa pandemia. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Outro assunto importante, Roberto Jefferson, preso sem o devido processo legal. Ou será que se justifica a prisão do presidente do PTB? Juristas se dividem, muito mais por questões ideológicas do que por questões efetivamente jurídicas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, ele é militar, hein? Ele entra no debate jurídico e político da situação do país a partir da prisão de Roberto Jefferson. Um fato novo criado nas últimas horas. Brasília terá um grande acampamento, que, na verdade, será apenas o ato simbólico de uma paralisação geral que vai acontecer no país. Os mais antigos devem lembrar de 69. Será que começamos a reviver uma nova situação? Não sei. É a pergunta que eu me dou o direito de fazer, já que acho que estamos vivendo uma democracia. Ivo Cassol está apto a disputar eleições. Desde antes de ontem, ele teve expirado o prazo da sua inelegibilidade. E certamente será outro assunto que nós iremos debater aqui. Olha só, deixa eu cumprimentar os nossos participantes do programa de hoje, começando por o Beni Andrade, que essa semana deu um pequeno susto em todos nós. Beni Andrade, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde por educação e depois eu dou o seu destaque, claro. Exatamente. Boa tarde a todos. E o meu destaque, Everton, é mais a minha preocupação com este momento tenso que estamos vivendo no Brasil.
culminando aí com a prisão de Roberto Jefferson, acirrados ânimos, esta manifestação programada a partir do dia 7 de setembro até o dia 10, que deve paralisar o Brasil, isso é preocupante. Então, estou aqui torcendo para que haja bom senso e que se respeite a democracia deste país para que nós possamos voltar à normalidade. Muito bem, meus cumprimentos a Sérgio Pires. Boa tarde, Sérgio Pires. Seu destaque para hoje. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos, aos nossos convidados que sempre nos prestigiam e aos nossos telespectadores. Eu tenho vários destaques, mas vou me concentrar num, porque é uma perda. Eu pedi só um, Sérgio. Pois é uma perda importante para todos nós. Faleceu hoje de manhã o Marcelim Champagnat Macedo de Medeiros. Poucas pessoas sabem quem é ele. Eu sei quem é. Ele é o Macalé, personagem da história de Porto Velho. Olha só. Personagem que, aí está a foto dele, faleceu aos 75 anos, deixa uma linda história de vida, deixa a sua família muito entristecida e os seus muitos amigos conquistados desde os tempos do Bangalô, lá nos anos de 1980, nos anos 80, no início dos anos 80, quando ele abriu o Bangalô e ali se tornou um ponto de encontro de toda a cidade. O corpo está sendo velado na Capela Madeira Mamoré, da funerária São Cristóvão, na Avenida Jorge Teixeira, 2633. O sepultamento, ainda o horário está definido, mas será nesse domingo, no cemitério Recanto da Paz. Qual é que foi a causa, Benê? Eu não sou o Beni, eu sou o Sérgio. É verdade. O Sérgio nunca chegará a ser um Beni Andrade. Jamais, nem quero. O Beni é um santo. O pai de santo, você quer dizer? O Macalé faleceu aos 75 anos. Ele tinha uma série de problemas de saúde. Não foi de Covid, foi de problemas da idade também, né? Uma série de problemas. Não sei exatamente qual foi a causa. Não podia ser de Covid, Sérgio. Eu acabei de anunciar que nós temos 0 morte de Covid nas últimas 24 horas. Dispensava-se essa. Mas as últimas 24 horas no boletim de sexta-feira. Não, hoje a morte dele foi hoje. Poderia entrar no boletim de hoje. Tá certo. Então é o seguinte, e segundo o boletim da CESAL, ontem foram 4 óbitos e não 2. Nenhum em Porto Velho. Então o SIC News precisa rever os seus números, porque a informação foi de 2 mortes. Está lá. Bom, mas enfim, Everton, vou registrar então essa tristeza dessa perda desse personagem da nossa história, né? Mais um personagem. Boa tarde. O senhor já estourou o seu tempo. Boa tarde, meu caro Irã Galo. Boa tarde. Boa tarde, e você tem o tempo que quiser para falar hoje. Maravilhoso. Porque elogiei seus olhos lindos, que tá muito bonito. Eu acho que tem que dar um foco nessa lente azuis. Ficou formidável, fantástico, saltitante. O senhor parece que está saltitante com os novos olhos do Everton. Saltitante é bom. Bom, eu quero primeiro agradecer e cumprimentar o ilustre desembargador Renato Minésio, um dos homens mais probos de nossa justiça do estado de Rondônia. Eu admiro muito o doutor Renato Minésio desde quando eu o conheci pela primeira vez como juiz. É um homem de grande estirpe dentro da nossa justiça. Mas meu destaque, senhor... E, aliás, é bom, eu quero lhe parabenizar, porque o senhor... Doutor Irã, é a única pessoa educada que nós temos aqui. Os demais nem citaram a presença do doutor Renato Memesse. É por isso que eu não vou cumprimentar eles. Eu não vou cumprimentá-los. Eu não vou ignoraram a presença do doutor Renato Memesse. Mas com certeza eles vão... Parabéns, Irã. Por isso que eu me orgulho do senhor. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu lhe colocaria como presidente do Conselho Federal de Medicina. Dia 31 de março já está escolhida a data, o senhor vai me ver lá. Então, você será meu convidado de honra. Mas nós vamos perder aqui o Dino ou não? Não, isso aqui eu não largo. São 2 coisas que eu não largo da minha vida, a minha mulher e o Dino. Presidente, mas eu acabei não dando meu destaque. Meu destaque eu comecei a fazer alguma pesquisa, e nessa pesquisa o tema que eu trago, que está nos olhos de todo
que a pandemia trouxe, um levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto aos médicos especialistas, mostra que 7 em cada 10 profissionais identificaram progressão de miopia em crianças durante a pandemia. Olha só. Então, isso aí é um destaque que nós temos que ficar, levar as nossas crianças ao oftalmologista para poder. Ou seja, deixar os filhos e netos, você que é avô, Everton, horas diante de uma tela de celular ou num tablet faz mal para a saúde deles. Além de ficarem mais sedentários e mais reclusos, com menor interação com outros jovens, eles ficam mais propensos ao desenvolvimento de miopia. Recomendação isso é do Colégio Brasileiro de Oftalmologia, é que as crianças de 2 e 5 anos fiquem apenas 1 hora diante da tela de um celular ou de um tablet. Para os que têm de 6 a 10 anos, o tempo não deve ser superior a 2 horas. Sempre com supervisão. Finalmente, pessoal, neste momento, minha sugestão é simples. Pais, professores e responsáveis, vamos estimular nossos jovens a ter atividade fora de casa, ao ar livre. Nossas crianças devem recuperar o hábito de jogar bola, andar de bicicleta, correr atrás de um sorriso. Isto fará bem à saúde delas, seja mental, física, inclusive dos olhos. Aconselho aos pais, aos avós, levar os seus filhos ao oftalmologista para que veja essa patologia da miopia que está acarretando essas crianças, e isto é um resultado da nossa pandemia. Bem, você deve ter percebido, eu estou deixando o doutor Renato Mimessi, o nosso convidado, para o final, né? Doutor Joaci Loura, por favor, boa tarde, seu destaque. Boa tarde, Everton. Que bom, com novos olhos, né? Beni, Sérgio, doutor Irã e Sua Excelência, doutor Renato Mimessi, a quem eu já disse isso a ele, a quem eu admiro muito por toda a trajetória que teve dentro da magistratura, como um grande cidadão, podemos dizer, cidadão rondoniense, porque ele foi-lhe outorgado, né, o título de cidadão rondoniense, esse paulista que tem um coração rondoniense. Verdade. E o meu destaque é o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, disse que vai levar um pedido de abertura de processos contra o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso, né? E aí a gente cai, obviamente não é momento para se discutir isso agora, mas cai naquela discussão e hoje muito mais oportuna com o nosso professor Renato Mimessi para a gente falar se de fato esse inquérito que foi aberto com base no regimento do Supremo Tribunal Federal, ele é ou não legal, como é que faz essa situação de um órgão que julga ser investigador, o órgão que julga ser o instaurador, se de fato não está havendo ali em algum momento uma quebra dos limites entre quem investiga, quem pede a instauração e quem efetivamente julga. Então meu destaque é esse aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu quero primeiramente dizer da honra de todos nós de recebermos no programa o doutor Renato Mimessi, ele que é uma das referências que nós temos no judiciário do estado de Rondônia. Já a questão de umas 2 semanas eu já o havia convidado, ele já havia dado sim, e os acontecimentos que se precipitaram aí essa semana não tem nada a ver com a presença dele aqui, é bom que se diga. Mas, ao mesmo tempo, eu cumprimento o doutor Renato e agradeço a sua presença aqui conosco, que muito nos honra. Boa tarde, doutor Renato. O senhor não precisa dar seu destaque, porque o destaque é a sua presença. Muito obrigado, gente, pelas palavras, né? Eu estou me sentindo agora assim carregando um peso tremendo, né? Por tantas referências positivas que foram feitas a mim, e aí isso começa a criar uma expectativa muito grande, e eu espero que não frustre nenhuma delas, né? É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Esse programa, eu já disse anteriormente, é uma referência, é um programa especial, diferenciado, muito acima, né, do que a gente tem visto nos programas, né,
esse formato de papo, né, com essa liberdade e, ao mesmo tempo, a profundidade com que se abordam os temas, a seriedade com que a coisa é tratada, dentre brincadeiras, né, tornam esse um programa realmente muito especial. E é uma honra, é uma alegria estar aqui com todos que são muito queridos, né? Doutor Irã, quanto tempo, doutor Joaci, Beni e Sérgio, conheço somente mesmo, embora relacionamentos assim esporádicos, alguns contatos rápidos, né? Mas pelo trabalho de vocês, que é um trabalho de primeiríssima linha, totalmente excepcional. E é isso que eu quero deixar registrado por enquanto. Tô bem. Gente, vamos começar a falar. Eu gostaria de começar a conversar em um assunto que o Joaci Loura Júnior domina completamente, e obviamente que depois o doutor Renato poderá colaborar, mas o Joaci estuda esse caso, a situação de Ivo Cassol. Porque a gente sabe que se Ivo Cassol disputar as eleições, seja para o Senado, seja para o governo, enfim, que eleição ele disputar, a qual eleição ele disputar, ele sempre será um forte candidato. E a informação que se tem, a informação que vazou, ele até me visitou ontem, eu tive o prazer de receber a visita do Ivo Cassol, quando ele, né, trouxe essa notícia de que o período de inelegibilidade dele foi expirado antes de ontem. E eu queria ouvir isso de Joaci Loura Júnior. Vamos lá, Joaci. O Joaci, que, aliás, o escritório dele, né, tem dado uma assessoria jurídica para o Ivo Cassol. Vamos lá, agora você me apertou sem me abraçar, né? Em relação à questão e de fato, Everton, você foi pontual, que ontem surgiu uma notícia de um blog, de um site, que o período de inelegibilidade do Ivo Cassol teria encerrado. Em tese, essa informação ela não deixa de estar correta, mas em tese, hoje, juridicamente, ela precisa ser confirmada, porque há uma liminar que foi dada numa ação direta de inconstitucionalidade pelo ministro Nunes Marques, a pedido de um partido, a pedido do PDT, a ação direta 6630, se não me foge a memória. Ele então deferiu uma liminar para que aqueles candidatos a prefeito no ano de 2020, que já tinham sido entre o julgamento de alguma sanção que lhes subjugava a lei da ficha limpa, ultrapassados os 8 anos, o ministro Nunes Marques entendeu que aquelas pessoas que já tinham sido julgadas e tinham transcorrido os 8 anos, então, elas estariam aptas a concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. E assim o foi, né? Então o ministro foi enfático em dizer que aquela liminar ela se aplicava exclusivamente aos candidatos de 2020. Baseado nessa liminar e se o entendimento do ministro Nunes Marques ele se confirmar na corte, e aí algo que o nosso professor Renato Pimés pode explicar muito melhor, os juristas, eles criticam a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa ela não conta nenhum tipo de detração, seja no caso de improbidade, seja no caso de ações penais em que a linha E ou a linha L do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64. Então, esse reconhecimento que o ministro Nunes Marques fez, aplaudido por muitos juristas, que ele reconheceu que em muitos casos a pessoa era para ficar só 8 anos, que a lei diz que tem que ser 8 anos, mas ficava 12, 15, Joaci, anos. Só para colaborar contigo, ele chegou a escrever em algum momento de que o réu estaria sendo punido 2 vezes. 2 vezes, exatamente. E aí, nesse sentido, é que ele deferiu a liminar, e aí que se a gente pegar, usando uma expressão latina, mutatis mutandis, nós vamos mudar o que tiver que mudar, mas podemos aplicar o Ivo Cassol? De certa forma, sim, porque isso vai ser levado ao plenário, é o que se tem, agora no segundo semestre, ao plenário do STF, e se o STF, pelo plenário, pela força vinculante das decisões que tem, disser que, de fato, tem que haver a contagem desde a época do julgamento e transcorrido 8 anos, o Ivo Cassol, a partir do dia 13 de agosto
de 2021 estaria apto se o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmar essa tese na liminar do ministro Cássio Nunes Marques. Desembargador Renato Mimessi. É bom que se diga, o doutor Renato Mimessi, a questão de semanas, que sabe, poucos meses, entrou em aposentadoria, né? Hoje é um desembargador aposentado, mas uma vez desembargador, sempre desembargador. Doutor Renato Mimessi, o senhor que já andou lá pelo Tribunal Eleitoral, como presidente, inclusive, várias vezes membro do TRE, como é que o senhor vê essa questão e essa análise do Joacy Loura Júnior? Bem, eu estou aposentado há 3 meses, né? Acho que o doutor Joacy fez uma abordagem bastante precisa. Aliás, dá para perceber no tom da pele, viu? Está muito melhor. Estou aqui aprendendo a ser aposentado ainda. Desculpe. Então, o doutor Joacy, ele fez uma abordagem bastante precisa a respeito disso. Eu entendo que sempre que a lei, ou sempre que uma decisão judicial, ela tiver como consequência limitação de direitos, limitação da cidadania sob suas diversas facetas, ela jamais pode extrapolar o limite de tempo legal. Então, encerrado o período que a lei prevê de impossibilidade de participação nas eleições, etc., eu acredito, a opinião minha, que efetivamente essa sanção ela se extingue. A pessoa não pode ser, não se pode estender, no caso, uma sanção que ela praticamente, no caso, se assemelha a uma sanção penal, porque é uma limitação, né? Ela deveria ser analisada sob esse enfoque. E nós sabemos que a lei, as penas, tudo isso ou melhor, as penas são definidas na lei de uma forma em que há um limite mínimo e máximo. No caso dessa ação, há um limite estabelecido, fixo, que é de 8 anos. Então, nesse caso, não se poderia ultrapassar esses 8 anos. Eu entendo e concordo com o que disse o doutor Joacy e concordo com, quem sou eu, né? Mas concordo lá com a liminar proferida pelo ministro Nunes. Agora, para nós que somos leigos, Joacy e doutor Renato, no caso de Ivo Cassol resolver se lançar candidato, quem vai decidir isso? O TRE ou o TSE? Exatamente. É bom lembrar que as eleições gerais, que serão as eleições do ano que vem, a primeira instância dessas eleições são no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, onde se registram as candidaturas de deputado federal, estadual, governador, senador. São lá no TRE que vai ser decidido. Então, o corregedor, eventualmente, em qualquer ação de investigação judicial eleitoral, inclusive, é que o relator. Mas o registro de candidatura vai iniciar pelo TRE e, como disse o desembargador Renato Mimessi, é bom lembrar que direito político é um direito fundamental de primeira geração, assim como é direito à vida, direito à liberdade. Então, isso, vários professores constitucionalistas colocam esse direito político como direito de primeira geração. Então, a lei da ficha limpa, quando ela vedou, como disse o desembargador, direitos, ela também não pode ter o caráter perpétuo. Então, por isso, as delimitações são necessárias para que alguém possa cumprir aquilo que foi determinado, cumpriu, ele esteja apto para exercer um direito que é tão sagrado pelo nosso constituinte que está elencado lá no... Agora, Joacy, se isso vai para o TRE, aí daqui a pouco sobe para o TSE por alguma razão, porque sempre alguém vai recorrer. O candidato concorreria, como se diz na gíria, sangrando. Por que o Tribunal Superior Eleitoral não resolve isso amanhã? Porque é necessário, Everton, que quem tem que resolver essa situação é o Supremo. Julgar a ADI... Ou o Supremo, pronto. Julgar a ADI, ele julgando a ADI, ele dizendo que nessas situações daqui para frente, qualquer candidato que entre o julgamento e o cumprimento dos 8 anos, ele passa a ficar apto, resolveu a situação. Porque há uma força vinculante
das decisões do Supremo. E aí todo órgão jurisdicional e administrativo tem que respeitar essa decisão, e aí não seria diferente na Justiça Eleitoral, respeitando essa decisão do Supremo. Mas qual é? No ano que vem se aplica essa decisão. Mas nós temos um processo eleitoral às portas. O que impede o Supremo de tomar essa decisão com urgência urgentíssima? Pois é, o ministro Nunes Marques, ele inclusive já liberou o processo, ele já está com o voto pronto, e quem cabe regimentalmente definir as pautas do Supremo Tribunal Federal é o seu presidente. No caso, é o ministro Luiz Fux, que deve, então, dizer qual a pauta que deveria ser julgada. A partir do momento que ele colocar na pauta, o processo está pronto para ser julgado. Mas também, se fosse para prender o Ivo Cassol, saía amanhã a prisão já também, né? Mas tem uma outra questão aí, Everton. A Câmara Federal aprovou, se não me engano, na semana passada, uma lei exatamente nesse contexto, que beneficia todos os que foram condenados a perder direitos políticos e adequando a situação ao caso que beneficiaria o Ivo Cassol. Então, ainda tem essa legislação, que depende ainda de aprovação do Senado. É isso, doutor Joacir? Também, né, Sérgio, também. Porque a gente está pensando regionalmente. Para nós, estamos falando de Ivo, mas nacionalmente tem outras figuras icônicas da política nacional. Poderosas, né? Que voltam, né, à vida política se houver essa decisão. E, de fato, a gente precisa pensar, e o telespectador fala, mas isso é um absurdo, como é que vão trazer de volta alguém que foi condenado? A gente precisa entender, e o professor Renato Mimestre está aqui para nos ensinar isso, e deve ter, pela longa carreira e trajetória da magistratura, nenhuma pena pode ser perpétua. Não há pena no Brasil que seja... Né, e, aliás, a gente precisa entender que, uma vez paga essas penalidades, e tem gente que se submeteu à lei da ficha limpa, por exemplo, por renunciar a mandato. É a linha K lá da lei da ficha limpa. Então, mesmo assim, ele ficou 8 anos fora, passou os 8 anos, ele deve exercer de novo o seu direito sagrado a poder se colocar o nome à disposição. Então, a lei da ficha limpa, apesar de ser, vamos dizer, ter sanções, ela não é uma lei penal, ela se assemelha. Então, é uma lei que restringe direitos políticos, mas não é uma lei penal. Doutor José, é o seguinte, é complicado, principalmente para um leigo como eu. Porque tão logo surgiu a informação na decisão... Sempre modesto. A decisão de Brasília, eu vi a informação de que a Justiça Eleitoral de Rondônia mantém suspenso os direitos políticos do ex-governador Ivo Cassol. Como que fica isso? Quer dizer, contrapondo a decisão de Brasília. Pois é, Beninha, foi o que eu disse. Enquanto não houver uma manifestação expressa do Supremo, e é por isso que eu disse que essa notícia, ela vamos dizer, ela tem um tom de verdade, mas ainda na prática não se efetiva. Porque para ele ser reconhecido como elegível, só quando ele apresentar o registro dele de candidatura ao TRE... Tem que provocar. E aí ao TRE, passados os 7 dias, se nenhum partido político, nenhuma coligação, nenhum candidato e o Ministério Público não impugná-lo, a partir daí que o juiz, inclusive de ofício, pode verificar se ele preenche os requisitos para poder ser candidato. A partir daí, o TRE, pela corte, dizendo que ele está apto a ser candidato, é que ele pode dizer, não, realmente eu sou candidato. Até lá, qualquer pessoa é ou não, é apenas, vamos dizer, conjectura. E dizer que qualquer registro de candidatura de uma eleição para outra, ela não faz coisa julgada material, ou seja, ela não é imutável. A partir de situações que aconteçam, a cada ano que tiver eleição, pode ser mudada isso e ninguém pode dizer que tem o direito adquirido já da outra eleição porque ele foi candidato e agora ele tem que ser candidato de novo. Isso pode ser mudado. Para a gente fechar esse tema, eu gostaria de ouvir o doutor Renato Mimestre, já que ele conhece um pouco a corte, ele conhece a característica de cada juiz, como é que eles pensam, como é que eles analisam.
esse seu pensamento sobre o caso, que o senhor externou ainda agora, que o doutor Joaci externou ainda agora, da questão de que não existe prisão perpétua, enfim, o senhor acredita que pode ser esse o pensamento majoritário da magistratura aqui do Estado? Bem, tudo que eu estou dizendo aqui é baseado em princípios, né? As pessoas que compõem o tribunal, eu atualmente sei até de poucas, já não me lembro direito quem são todos os componentes do TRE, mas nós temos ali sempre uma composição sabidamente voltada à realização do melhor direito, da melhor compreensão. Esse precedente do Supremo, evidentemente, aponta numa direção. Agora, como disse bem o doutor Joaci, é necessário que haja um fato concreto perante o TRE para que ele possa analisar e ver se aquela situação, aquele candidato, aquela pessoa que se dispõe a concorrer na eleição, se ela está naquele momento preenchendo os requisitos legais, constitucionais para que possa concorrer. Então, o TRE efetivamente vai proceder a uma análise diante do fato concreto naquele momento específico. Então, a minha opinião é que há um direcionamento, que é um direcionamento bastante substancioso, no sentido de que esse tipo de punição não pode se perpetuar, o que é baseado em princípios gerais, que ninguém pode ser punido no Brasil, né, indefinidamente por alguma coisa, há sempre um limite. E no caso dessa limitação decorrente da lei da ficha limpa, ela é de 8 anos. Então, encerrado isso, parece uma questão lógica que a pessoa efetivamente deixará de ter esse obstáculo que impeça ela de ser candidata. O Flávio Daniel diz aqui, desculpe, mas se não quiser cair na lei da ficha limpa, é só não fazer coisa errada. É muito simples. Bom, se fez coisa errada, cumpriu a pena e zerou. Não é isso, Joaci? E é bom que se diga, a lei da ficha limpa, ela não traz sanções para quem fez coisa errada somente. Tem situações, como eu disse, a pessoa renunciar a um mandato, em curso qualquer investigação, ela já se aplica automaticamente a lei na ficha limpa. Pessoas que foram diretores de qualquer instituição de crédito que entre em falência ou entre em recuperação judicial, automaticamente também já estão absorvidas para a lei da ficha limpa, e nem sempre essas pessoas pode-se dizer que fizeram algo errado. Mas só para complementar o que o desembargador falou, Everton, inclusive tem pessoas que hoje, neste momento, em agosto de 2021, estão aptas a concorrer. Até o ano que vem, dia 16 de agosto, dia 15 de agosto, que é o último dia para o registro da candidatura, pode ser que até lá não estejam aptas. Então, isso realmente depende da situação jurídica, conforme diz o artigo 10 lá, que cada situação vai ser analisada com base nos fatos que se levar no momento do registro de candidatura. Muito bem. Bom, vamos virar a chave agora e vamos tratar do momento delicadíssimo por que passa o país. Eu quero começar provocando essa discussão, porque antes disso, lembrar que o último fato relevante que nós tivemos no país foi a prisão do presidente de um partido político, o PTB, Roberto Jefferson. E isso tá gerando opiniões das mais diferentes possíveis e geralmente baseadas em ideologias. A gente viu alguns juristas independentes se manifestando, é verdade, não é? Mas a grande maioria que a gente percebe é que procuram os meios de comunicação para defender os seus pensamentos ideológicos. E isso acaba sendo nocivo, porque confunde a cabeça do cidadão brasileiro, que precisa agora de muita frieza para analisar tudo o que está acontecendo aí. E espero que o nosso debate de hoje tenha essa frieza e tenha essas opiniões, e vocês têm todas as condições para isso, de analisar profundamente o que está acontecendo. Eu quero começar com um comentário feito pelo advogado Walter Luiz da Costa Nagelstein,
Ele é vereador em Porto Alegre, mas é filho de um dos mais importantes juristas desse país. Ele é criminalista e filho do criminalista e ex-chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Matias Nagelstein. Esse Walter Luiz da Costa Nagelstein, ele procura se aprofundar e fazer uma análise. É muito grande o comentário dele, que, aliás, viralizou no país inteiro. São milhões e milhões de visualizações do comentário desse Walter Luiz da Costa Nagelstein. Pois eu gostaria que os nossos companheiros colocassem esse vídeo para que a gente pudesse começar a discussão por aí. Gente, boa noite. Sexta-feira, 13 de agosto, mês do cachorro louco, e sexta-feira, 13, dia das bruxas. Eu fiz uma live ontem falando sobre história, como a gente sempre faz. Eu não iria fazer live hoje, mas é imperativo que se faça. Até porque eu sou advogado, filho de um grande criminalista, forjado na advocacia, ao lado, ou lutando contra as injustiças. A gente pode não gostar do Roberto Jefferson, qualquer um pode não gostar. Podem ter diversas opiniões a respeito do Roberto Jefferson. Alguns podem achar que ele é um escroque, alguns podem achar que ele é corrupto, alguns podem achar que ele é histriônico. As opiniões pessoais é um direito de cada um faz a sua, assim como outros podem achar que ele é maravilhoso, que ele é corajoso, que ele é fantástico, que ele é um grande líder. Outros podem achar que ele é talentoso. Enfim, opinião, cada um tem a sua, e opinião, como eu disse ali, é torcida nesse momento, num Brasil que se dividiu entre dois lados. Agora, a gente precisa saber diferenciar torcida de direito. No direito brasileiro, as prisões cautelares, a prisão preventiva e a prisão temporária é 5 dias, prorrogável por mais 5, enseja que a polícia possa colher as provas de um determinado crime naquele período, então ela mantém a pessoa presa para que ele não atrapalhe a colheita de provas, e aí pode pedir a prorrogação a um juízo, e aí ficar mais 5 dias preso. A prisão preventiva, ela, na jurisprudência, é uma prisão que leva 80 dias, mas isso também tem sido derrubado. Agora, o que vigora no direito brasileiro, ou o que deveria vigorar, é que a prisão ela só pode acontecer depois do trânsito em julgado. E vejam, nós temos um ex-presidente da República condenado 2 vezes, com trânsito em julgado, tendo tido a sua sentença anulada pelo STF e solto, e hoje nós temos alguém que não tem processo e é preso. Então isso é uma inversão dos valores que nós precisamos ter capacidade de não concordando com muitas coisas que o Roberto Jefferson diga, mas saber que isso é uma excrescência. Há poucos dias nós tivemos violências contra jornalistas engajados, politicamente engajados, com opinião, com posição, se calaram por conveniência. Depois nós tivemos uma prisão de um deputado. Outros deputados, por questões de interesse ou de receio, se calaram. Agora nós temos um presidente de um partido político que poderia sim ser acusado no devido processo legal, como determina a Constituição, né? Se oferecer uma notícia crime, o Ministério Público, que é quem detém o monopólio da acusação, o que a gente chama de domínio litis, o Ministério Público vai lá e acusa, provoca um juiz, o juiz manda ao delegado, o delegado instaura um inquérito, faz as investigações, conclui por indiciar, manda ao juiz, o juiz aceita a denúncia, aliás, aceita o indiciamento, manda ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, se instaura o processo penal, o devido processo penal, se oferece ao acusado a ampla defesa, o acusado arrola testemunhas, produz as provas e depois pode ser absolvido o acusado. Isso se chama o devido processo legal. Isso é uma conquista da civilização. Isto é que, se nós tivéssemos falando isso, seria o Estado democrático de direito. Essa é a regra. Vale para quem eu gosto e para quem eu não gosto. Vale para quem é fascista, vale para quem é comunista, vale para qualquer um. Esta é a regra.
E aí, dentro do devido processo legal, exercida a ampla defesa, pode sobrevir uma sentença condenatória, que pode ser objeto de um recurso, de uma apelação, que vai para um juiz de segundo grau, para um juízo de segundo grau, é um juízo colegiado, vão ser 3 desembargadores, 5 desembargadores, esses desembargadores vão julgar, dali cabe também recurso, vai para o STJ e depois ainda cabe um recurso para o STF, é isso que aconteceu com Lula. Pois vocês vejam, nós temos um ex-presidente condenado, que o STF anula todo o seu processo e hoje está solto, e temos um presidente de um partido político sem nenhum processo, preso, por um ato que extrapola todos os comandos, a doutrina, a Constituição, tudo o que a gente sabe a respeito da Constituição. E como eu disse para vocês, nós temos visto jornalistas se calarem ante a prisão de jornalistas por crime de opinião. Nós temos visto deputados se calarem ante a prisão de um deputado por crime de opinião. E agora nós estamos vendo um presidente de um partido político que, volta a dizer, gostemos ou não, seja ele o que for, se receba o adjetivo que a pessoa quiser dar, mas ele é sujeito dos mesmos direitos que qualquer outro, do devido processo legal, do contraditório, não de um inquérito que foi aberto por um juiz, o que já é uma excrescência, manda para a polícia, não obtém o resultado que esse juiz quer, ele manda trocar o delegado, e no curso desse inquérito ele determina uma prisão. Deveria ser obrigatória a manifestação do Ministério Público, que o Ministério Público já deveria ter sido ele o proponente da ação penal, não foi, mas tem uma outra figura que se chama custos legis, o Ministério Público é o fiscal da lei, deveria ter sido ouvido sobre a prisão. Há uma manifestação da Procuradoria do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal diz que a prisão é indevida, porque aquele acusado, primeiro, que não é o foro adequado, ele não tem foro privilegiado para ser processado no STF, e segundo, que a prisão cautelar, esta prisão preventiva que foi decretada, volto a dizer, uma excepcionalidade no direito brasileiro, mas mesmo assim ele foi preso e está preso. Bem, tá aí um resumo, ele falou muito mais, ele falou uns 20 minutos mais ainda. Eu quero começar pelo Irã Galo, que está em Brasília sempre, lá no Conselho Federal de Medicina. O Conselho é um órgão político. Como é que o Conselho viu mais esse episódio, Irã? Nós estamos muito preocupados, os médicos brasileiros, são cerca de 550 mil médicos, em relação à situação que estão vivenciando hoje no nosso país. Esse vereador disse tudo, e é óbvio que pessoas melhores... Antes de vereadora, só para... ele é um grande jurista, viu? Certo. Então, ele falou inversão de valores, né? E isso todos nós estamos sujeitos a pegar um cidadão como esses ministros e querer abrir processo, julgar, condenar e uma série de coisas. Eu quero lhe dizer o seguinte, eu tenho minhas restrições com Roberto Jefferson, mas ele fez um grande serviço para a nação quando ele denunciou a ladroagem toda, inclusive a dele, né? Quando ele surrupiou dinheiro junto com aquela turma toda. Mas ele desvendou a quadrilha. Ele acabou com aquela quadrilha. Aí eu passei a gostar dele. Gostar dele com restrições. Assim como vocês lembram do presidente da Câmara Federal. Você diria, Irã, que ele é o teu malvado favorito? Sim. Porque se ele não tivesse feito aquilo, enfrentado o José Disseu e a sua corja, hoje nós estaríamos muito pior. É preocupante a situação. A população brasileira não vai aceitar isso. Não vai aceitar isso. Os médicos brasileiros não irão aceitar isso. E eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que eu aprendi uma coisa. Você tem que respeitar os poderes, né? Nós não estamos vivendo uma anarquia no Brasil. Nós temos brilhantes juízes, brilhantes desembargadores. Alguém tem que dar um basta nisso. E só tem uma pessoa para dar um basta nisso, é o Senado Federal. Tem mais de milhões de assinaturas pedindo impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal. Eu acho, no meu ponto de vista, eu amo esse país. Eu não vou sair daqui. Eu não vou dizer, se der esquerda, se der centro, se der... Eu não vou sair mais daqui. Eu não vou sair do estado de Rondônia. É tipo o desembargador Renato Mendes, o coração dele vai ficar eternamente em Rondônia.
Agora, nós não podemos aceitar esse desmando que está acontecendo hoje no nosso país. Não estou aqui defendendo o Poder Executivo, não estou aqui defendendo o Legislativo, mas que tem que tomar providência, tem. Porque nossos filhos, nossos netos, estão com o seu futuro um pouco prejudicado. Em termos de escola, em termos de tudo. E estamos vivenciando hoje a pior pandemia do planeta. E ainda vem essas pessoas com esses descalados, prisão sem a menor argumentação. Quem sou eu para julgar dessa forma? Mas o vereador, ele foi claro. O Joaci também falou, e eu tenho advogados na minha família, eu converso muito. Agora, é preocupante o futuro do nosso Brasil. Nós, brasileiros, vamos para a rua, custe o que custar. Não vamos defender governo, vamos defender a bandeira verde e amarela, que é isso que eu vou defender. Sérgio Pires. Sobrou muito pouco para falar depois. Está desligado o seu microfone, Sérgio Pires. Mesmo se você gritar, ninguém vai lhe ouvir. Tem muito pouco para falar depois da lição que nós ouvimos aí do advogado e vereador. A única coisa que me preocupa, e eu vou no caminho do doutor Irã, é o que pode acontecer com o nosso país. Nós estamos vivendo um momento perigoso, estamos às vésperas de uma crise institucional e também acho que agora a classe política tem que começar a agir, mas não agir só para um lado, agir para todos os lados, e nem para todos os lados só, tem que agir pelo Brasil. Nós temos lá no Senado um pedido de abertura de um inquérito contra o ministro Alexandre com 3 milhões de assinaturas. Acho que o caminho é por aí. Se o Senado chegar à conclusão que ele está fazendo tudo corretamente, não há o que fazer. Mas se chegar à conclusão que ele está extrapolando os seus poderes, e eu acho que está na hora da gente começar a andar por esse caminho. Beni Andrade. Olha, na mesma linha do advogado e jurista que acabamos de ouvir, está também o grande jurista Ives Grando Martins. Com relação ao fato do Supremo estar extrapolando e desrespeitando a nossa Constituição. Ele foi muito claro também, ele dá um puxão de orelha e alerta no sentido de que se algo não for feito, nós vamos enfrentar tempos difíceis com relação a tudo que está acontecendo, essa maneira como vem agindo determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu quero ouvir agora o doutor Renato Mimestre. Antes disso, doutor Renato, o gaúcho de São Borja, o Sérgio Santiago, está dizendo assim, boa tarde, amigo Everton, como sempre de olho na SIC, bonita camiseta, essa que eu estou usando aqui. Ele quer saber onde é que compra uma camisa dessa. Essa camisa não tem preço, Antônio. Depois eu te falo. Aí ele está... Eu não sei o que ele quer dizer com isso. O doutor Renato que vai ter que se explicar. Especialmente em casa. Ele está dizendo, se não me engano, esse cidadão, doutor Renato, já andou lá por São Borja. O senhor nunca foi a São Borja? Não. Jura sobre a Bíblia? Sim, de mão posta. Eu já respondi aqui que certamente ele se enganou. Mas se puder, doutor Renato, vá lá que o senhor vai gostar. É uma terra linda, viu? Com certeza. Terra dos presidentes. Historicamente é. Doutor Renato. Pois não. E essa situação toda que nós estamos debatendo com a prisão, que culminou com a prisão do Roberto Jefferson. O STF tá com tudo isso. Eu tenho feito alguns comentários, deixa eu aproveitar aqui, até para provocar o senhor. Eu tenho feito alguns comentários aqui na TV, no SIC News, no Papo de Redação, no rádio, que algumas atitudes, ou muitas atitudes do STF hoje, certamente
tem constrangido o nosso Tribunal de Justiça. Não só o nosso, os tribunais de justiça do Brasil inteiro, porque a população às vezes acaba confundindo as instituições. Uma coisa é o STF, outra coisa são os tribunais de justiça dos estados, que são independentes. Enfim, como é que o senhor vê tudo isso? Como disse o doutor Joaci lá no comecinho, né? Que ele foi apertado sem abraçar, né? Bom, eu vou omitir minha opinião a respeito disso. Minha opinião já é conhecida, inclusive, dos colegas. Primeiro, a estrutura do judiciário, ela é composta, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que é o tribunal, ele é supremo com relação aos órgãos que compõem o judiciário. Mas ele não é supremo com relação aos demais poderes. E o Supremo Tribunal Federal, ele realmente tem uma constituição totalmente diferenciada do resto da magistratura nacional, dos outros órgãos que compõem a magistratura. Então é muito importante a gente começar a observar isso, porque o que eu tenho visto com muita constância é uma confusão. Quando se, às vezes até propositalmente acentuada, quando se atinge pessoalmente algum ministro, ou quando se critica algum ministro do Supremo, quando se fala em termos de Supremo Tribunal Federal, querendo dizer que o Supremo Tribunal é o próprio judiciário, não, ele compõe o judiciário. O que eu vejo diante desse caso especificamente, primeiro, a minha opinião crítica a respeito desse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal é que ele é uma excrescência. Ele não teria, ele é baseado numa disposição do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que deveria estar limitado a acontecimentos internos do tribunal. O fato é que se utilizou de um expediente de um regimento interno e, através de uma distribuição de uma notícia crime, vamos dizer assim, feita diretamente por um ministro-presidente do Supremo a um determinado juiz, sem que houvesse uma distribuição eletrônica, aleatória. Se escolheu a dedo um ministro, se encaminhou uma notícia e ali se instaurou um inquérito que, na minha opinião, ele representa o absolutismo que nós enterramos há séculos atrás. Então, antigamente, nós tínhamos lá os reis que detinham todo tipo de poder, a lei sou eu faço o que eu quero. O que a gente está vendo hoje com relação a esse inquérito, na minha modesta opinião, é uma repetição de uma história que já deveria ter ficado, enterrada há muito tempo. Aqueles que se dizem vítimas, eles abrem um inquérito, eles independentemente de todo o ordenamento jurídico. Então, ali a gente tem a vítima investigando, vai ser aquele que vai julgar, vai ser aquele que vai determinar a execução de pena. Não existe isso no mundo, né? Então, isso está acontecendo no Supremo. E se abriu esse inquérito, então, que muitos chamam de inquérito do fim do mundo. É um inquérito que só vai acabar com o fim do mundo, porque há algum tempo atrás a gente viu o Procurador-Geral da República, que é aquele que realmente tem o domínio da ação penal, dizendo que aquela investigação deveria ser arquivada. E ela não foi arquivada, ela foi recomeçada, né? Praticamente. E o fato é que está nas mãos desse ministro uma investigação que não tem fim, não tem limite. As pessoas estão sujeitas, né, a tudo isso que está acontecendo. Com relação ao episódio Roberto Jefferson, especificamente, como já disse o doutor Irã, etc., nós podemos não gostar do que ele diz, da maneira como ele diz, de muita coisa que ele diz. Mas, ao mesmo tempo, milhares, milhões gostam do que ele diz, da forma que ele diz. O fato é que ele é uma pessoa de uma expressão pública muito grande, é o presidente de um partido político. A Constituição assegura o direito de opinião, seja ela boa ou ruim, seja ela com excessos ou não. Cada um de nós é responsável por aquilo que diz. Então, Roberto Jefferson é responsável por tudo que ele disse, letra por letra. Se ele ofendeu pessoalmente um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele tem feito isso, caberia esses ministros, né, como disse o eminente advogado lá gaúcho e jurista, deveriam esses ministros se utilizar
de toda a estrutura que existe, de toda ordenamento jurídico para poder ser tutelados. Então, poderiam fazer uma notícia-crime, poderiam apresentar uma queixa, né? O Ministério Público, a polícia investigaria, as coisas teriam um trâmite normal dentro do ordenamento jurídico, né? O Supremo nem é competente para julgar o Roberto Jefferson. Agora, o que acontece? Acabam transmudando, como o interesse é manter todo tipo de crítica e todo tipo de, seja ela crítica contra o próprio Supremo, contra o ministro, como é do interesse deles manter isso sob controle, eles atraem esse tipo de competência e estão se excedendo tremendamente. O Roberto Jefferson, não se pode dizer que a fala dele, agressiva, às vezes grosseira, desproporcional, despropositada, muitas vezes contra algum ministro, seja uma ofensa a uma instituição democrática, seja uma ofensa ao poder judiciário. Na verdade, é uma crítica contundente que, em tese, pode caracterizar um ilícito penal e tem que ser apurado. Agora, querer dizer que qualquer tipo de crítica ou ofensa a ministros caracteriza como uma ofensa a uma instituição democrática sujeita a uma lei de segurança nacional é um abuso, é uma desproporção tremenda, que tem justificado, sim, no meu modo de ver, arbitrariedades por parte do Supremo. Doutor Renato, esse absolutismo do STF que o senhor fala não está passando muito longe do Estado democrático de direito? Em alguns momentos, primeiro, né, vamos pontuar, são ações pontuais que acabaram pegando essa forma da gente poder dizer do STF, porque o STF já teve a oportunidade, na sua composição colegiada, de apreciar, por exemplo, a legalidade dessa iniciativa do famoso inquérito do fim do mundo e convalidou. Então, o Supremo acabou assumindo algo que é muito difícil de se defender à luz dos princípios jurídicos, à luz da Constituição. E aqui, então, surge uma situação de perplexidade. Eu lembro de um companheiro de trabalho, um amigo precocemente falecido, o desembargador Waltenberg Júnior, que era um constitucionalista, professor de Direito Constitucional da universidade, né? E ele dizia o seguinte: é constitucional aquilo que o Supremo diz que é constitucional. Então, esse é o problema, porque nós estamos falando de um tribunal que é o guardião da Constituição. Então, se esse tribunal estiver composto de pessoas que têm a mentalidade e a vida voltadas para o interesse da nação, para o interesse público, essa afirmação é uma afirmação que nos traz tranquilidade. Mas se ali estiver pessoas que exageram, pessoas que extrapolam os limites, pessoas que são absolutistas, tirânicas, etc., essa expressão ela nos causa pavor. Né? O senhor está apavorado, não está? Eu estou perplexo, porque... É que o senhor falou causa pavor... Eu não sei se foi o Sérgio ou o Beni que fizeram uma referência. A quem a gente recorre quando houver um excesso do Supremo? Esse é um problema da Constituição. Porque a Constituição ela é composta, ela nos traz a tranquilidade, porque ela prevê freios e contrapesos que têm que ser exercidos, que têm que ser manipulados no momento adequado. E o que a gente vê é que eles não estão sendo exercitados. E há um crescendo de provocação e há um crescendo de extrapolação dos limites, de invasão a competência de outros poderes, de abusos, e ninguém toma providência. Então, isso causa uma perplexidade. Se nós formos... eu, assim, não sou uma pessoa de tantas relações, mas nos meus convívios, nos meus contatos, seja da época da magistratura, seja agora como aposentado, eu não escuto ninguém que esteja satisfeito ou se sentindo seguro com aquilo que está acontecendo no Supremo. Então, mesmo aqueles, deixando de lado a vertente política, né, ideológica de um ou de outro, todos estão
a sensação é de insegurança. Aqueles que têm apoiado o que tem acontecido, na verdade, têm feito isso por oportunismo. Isso se torna evidente diante daquilo que está acontecendo em termos de ideologia política, um embate muito sério entre direita e esquerda, e não é nisso que eu estou considerando. Eu estou considerando que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se hoje está sendo preso, né, o Roberto Jefferson, amanhã quem será? O deputado X já foi preso e está respondendo a processo e a Câmara concordou com isso. E quando for o Y? Porque a jurisprudência é a mesma. Quando um tribunal superior estabelece um posicionamento, aquilo acaba, de certa maneira, servindo de exemplo e de modelo para o resto do judiciário. E esse é um problema sério. Nós já paramos para pensar quando esse modelo de atuação do judiciário passar a ser exercitado ou feito por algum juiz no âmbito da sua comarca? O que vai acontecer com o prefeito, o que vai acontecer com o vereador, o que vai acontecer com quem emite opinião. Então, veja bem, eu quero deixar bem claro assim, o judiciário brasileiro ele é extraordinário. O judiciário de Rondônia, então, nem se fala. Ele é excepcional. Eu não falo isso porque fiz parte dele. O CNJ diz isso, todos aqueles que avaliam, né, reconhecem essa qualidade, essa excelência. Né? Mas o fato me preocupa, porque quando o Supremo comete excessos, na verdade, quem sente o impacto disso perante a comunidade é o juiz que está lá em contato com o cidadão. É aquele que está no dia a dia se defrontando com os conflitos, tentando solucioná-los, tentando pacificá-los. E muitas vezes esse juiz ele passa a sofrer os impactos. As pessoas não conseguem criticar os ministros do Supremo. Se sentem impotentes diante do que está acontecendo com o Supremo. Isso vai refletir ontem. Vai refletir onde? Vai refletir na conduta do advogado perante o juiz, na conduta do jurisdicionado perante o juiz. É lá que a coisa vai realmente, a gente vai ter uma noção da extensão dos danos que isso está causando. Vai desaguar. Então, me preocupa muito isso, porque amanhã depois, inclusive, nós podemos ter juízes que gostem desse tipo de atuação, né? Exagerada, arbitrário, né? Eu quero crer que não, porque a grande maioria, a significativa maioria do judiciário nacional brasileiro é de primeira grandeza, mas pode ter, e vai ser baseado em decisões do Supremo. Doutor Renato Mimessi, fiquei preocupado mais do que já estou. Quando o senhor disse que o Supremo Tribunal Federal tem o poder e a autonomia de decidir o que é e o que não é constitucional, me vem uma pergunta. Para que serve, então, a nossa Constituição? Bem, na verdade, a Constituição, ela é, claro, né, a nossa carta, é aquilo que estabelece a nossa maneira de viver como país, como nação, né, estabelece tudo aquilo a respeito dos poderes do governo, mas há regras na Constituição que precisam sim ser interpretadas. E a Constituição, em decorrência dela, surgem as leis, né? Toda forma de manifestação legislativa que precisa também ser analisada à vista da Constituição. Então, nem sempre é tão simples assim a interpretação, até mesmo de expressões dos textos constitucionais. E a Corte Constitucional está aí para isso, né, para dirimir isso. Agora, evidentemente, o poder emana do povo, através dos seus representantes. Isso quer dizer o quê? O legislativo, o executivo é quem tem o poder, né, original de declarar todas as regras de conduta da sociedade, e o judiciário também faz parte disso, né, de uma forma indireta. Então, os seus representantes, quando a Constituição fala que o poder emana do povo através dos seus representantes, aí está incluído o judiciário também. Mas o importante é que cada um realmente fique na esfera e respeite o sistema de freios e contrapesos, porque se isso não for respeitado, nós vamos estar vivendo uma situação anômala, excepcional, que vai trazer essa intranquilidade que a gente está vivendo. Então, hoje o que está faltando é o exercício, né, desses sistemas para impor as limitações. E aí surge um outro problema. Então, já foi dito eu não lembro se foi o
o Beni, se foi o Sérgio, o próprio Joaci, desculpa, alguém falou sobre a respeito, acho que foi o advogado, né, que caberia ao Senado apreciar os crimes de responsabilidade dos ministros supremos. Exatamente isso. Então, diante de uma possibilidade, né, em tese presente, da prática de um crime de responsabilidade por um ministro supremo, o Senado deveria tomar essa providência. Então, o que está acontecendo é isso. Diante da omissão, né, os excessos, os exageros, eles continuam, eles serão cada vez mais praticados, cada vez mais a gente vai ver interferência de um poder no outro, a falta desses limites vai trazer a intranquilidade. E tem um fator que preocupa mais ainda, doutor Renato, é que o Senado, muito mais do que omisso, ainda grande parte dele aplaude o que está acontecendo. Pois algumas coisas assim a gente se constrange até em falar, né? Acontece que há de se esperar muito mais de todos os nossos poderes e instituições no momento desse. É necessário que haja um olhar voltado para o bem geral, para o bem da nação, voltado para o país. É necessário se colocar no devido lugar as diferenças de ideologias, para que a gente possa... Veja bem, a nossa Constituição, ela prevê sistemas. Eles não estão funcionando por omissão. E aí, vamos dizer assim, o problema acaba se agravando, porque na medida que você tem uma instituição, que é o Senado, que detém o poder de, efetivamente, na ótica constitucional e no primeiro momento, estabelecer limites diante de ilegalidades praticadas eventualmente por ministros do Supremo. E esse Senado está composto por pessoas que não exercitam esse poder, sejam por receio, sejam por questões pessoais, porque lá respondem por processo, enfim. O que a gente tem hoje são composições de poderes e de instituições extremamente fundamentais para a existência da nossa paz, do desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, que por questões muitas vezes pessoais e por, vamos dizer assim, por terem problemas, um está na mão do outro, né? Vamos usar o português claro, e as coisas não funcionam. Então, a gente está tendo um problema. Aí nós podemos dizer assim, o quanto é importante o voto, porque com relação aos senadores, eventualmente, que estão respondendo processos crimes, que estão lá nas mãos, entre aspas, dos ministros do Supremo, né, dependendo do trâmite dos processos que estão lá no Supremo contra eles. Com relação a essas pessoas, a gente a cada 8 anos pode escolher, né? E aí surge o outro lado, um ministro do Supremo, né, ele é vitalício. Como é que se faz? Se não tiver ninguém que limite, se não tiver ninguém que imponha sanções, né? Alguém já ouviu falar aí de um ministro do Supremo Tribunal Federal que recebeu uma sanção, seja administrativa, seja penal? Não tem. Então, assim, nunca cometeram, a gente está vendo que cometem, né? Que praticam atos, que extrapolam. E publicamente, muitas vezes, eles vêm e dizem, né? Eu vou ser bem sincero. Na condição de um magistrado de 38 anos de carreira, já exerci na magistratura estadual praticamente todos os cargos, né? Inclusive diretor de escola, né? Eu vou focar nesse ponto especificamente. Eu lembro que nós tratávamos da deontologia dos magistrados, como é que um juiz tem que se comportar, como que é a vida do juiz, né? Como ele deve ser perante a comunidade, como ele deve ser como magistrado, quais os limites da atuação dele. Eu usaria hoje diversos ministros do Supremo Tribunal Federal como exemplo de como não proceder como magistrado. Para esses alunos da escola de magistratura. E com certeza os nossos juízes aprenderam, né, como se comportar eticamente, como se comportar nas manifestações pelos meios de comunicação, etc. E a gente vê ministros expostos
Nesses meus 38 anos de carreira, eu conheci muitos ministros do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes você estaria viajando ao lado dele num avião e não saberia quem era. Ministros de escola, juristas importantíssimos. Eles viraram decisões popstars, históricas. né? Você não sabia quem era. Hein, doutor Renato? Eles viraram popstars, né? Sim, então, assim, e essa exposição tem acarretado muito problema, porque o juiz de carreira dificilmente cairia nessas armadilhas. Mas como a maior parte daqueles que compõem o Supremo não são magistrados de carreira, e muitos tiveram vidas relacionadas com política, com mais liberdade, quando eles se manifestam, isso é um problema sério. Não é raro nós vermos ministros do Supremo antecipando situações, falando sobre processos que estão em julgamento. Isso não tem cabimento, emitindo opiniões, adjetivando, né? Nós tivemos ministros que já se referiu a presidente como fascista, outro disse que é genocida, outro disse que é omisso. Quer dizer, como isso? Não existe algo compreensível, né? Não se pode fazer isso. O fato é que a gente está vivendo um momento de muita preocupação, em razão de exageros. Eu estou me referindo ao Supremo, mas a gente está vendo isso no Senado, a gente está vendo isso na Câmara, nós estamos vendo isso nas instituições que deveriam estar presentes nesse momento do país, né, e que estão absurdamente omissas, né? Esse advogado fez uma menção. Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil com a sua dignidade, né? Com tudo aquilo que já representou na história. Temos cobrado aqui a OAB. A Associação Brasileira de Imprensa, desculpa, mas também. Omissa. Então, nós estamos vendo omissões que estão sendo determinadas em razão de ideologias políticas, mas ninguém está enxergando o mal que isso está causando ao país. Não é possível, qualquer estudante inicial de curso de direito conhece os princípios jurídicos que embasam, que dá razão de ser para o direito ser considerado uma ciência. Então, simplesmente princípios têm sido rasgados, né? Não têm sido observados e há um silêncio conivente. Um silêncio que causa mais estrago, às vezes, do que essas condutas que a gente está vendo aí, que são exageradas. Então, essa é a minha opinião, é algo que realmente eu fico até feliz de estar podendo dizer a respeito disso, né? E que, como cidadão, me preocupa o que está acontecendo com o país. Me preocupa, por exemplo, essa manifestação do dia 7, ela já estava prevista há algum tempo, mas ela vai adotando agora, diante desses últimos acontecimentos, um caráter que talvez, né, não seja o mais desejável. O que nós temos visto são manifestações espontâneas, são manifestações, né, por posicionamentos, etc., todas pacíficas, etc., né? Mas agora a gente está vendo num outro grau, né? Essa manifestação, ela já está visando paralisação. E isso está crescendo muito. Será que ninguém está enxergando isso? Né? A mídia precisa começar a encarar e noticiar mais os fatos. Os fatos têm sido escondidos. Os fatos têm sido, né, ignorados. A gente está vivendo um período em que as narrativas estão tentando se impor, muitas delas totalmente conflitantes com os fatos, né, com a obviedade. Eu, por exemplo, assisti aqui manifestações enormes. Quando você vai ver na mídia, dá a impressão que teve meia dúzia de pessoas. Então, estão subestimando a inteligência do povo. O povo está sentindo o que está acontecendo. Sem falar nas pesquisas de opinião, né, doutor Renato? Não, sabe, né? Enfim, sabe, gente, desculpa se eu estou me estendendo muito, eu não estou acostumado com esse tipo de... Doutor Renato, vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar a falar, vamos continuar, o senhor sempre muito lúcido, a gente agradece aí mais uma vez a sua participação. Depois do intervalo eu quero ouvir o Joacir Loura Júnior também, que é outro jurista que pode complementar ou quem sabe até discordar do doutor Renato, não sei, né? Mas enfim, eu vou chamar um breve intervalo, é um compromisso que nós temos agora com os nossos anunciantes, mas a gente volta logo. Só quero registrar aqui que o Márcio Castro Rodrigues está dizendo que
ele tem um grupo de 250 integrantes que vão a Brasília na manifestação do dia 7. E o Christian Lima, esse garotão aí, está nos acompanhando também. Um grande abraço para ele e muito obrigado. Beni? Não, só para registrar o falecimento hoje pela manhã, em sua residência em São Paulo, do médico e empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo Caoa, que representou a Hyundai no Brasil por muito tempo, e agora da Chery, né? Sim, Caoa Chery. Aqui em Porto Velho é Caoa Veículos, né? Isso, exatamente. Ele estava doente, Beni? Ele estava com um problema de saúde e faleceu aos 77 anos de idade em casa, hoje em São Paulo. Um grande visionário, um grande empresário, lamentável. Madalena Dias, ela é dos quadros da Polícia Civil aqui do Estado. Doutor Renato Mimessi, uma sumidade. Isso deveria ser ouvido por todos os brasileiros. Até quando esses ministros vão continuar cometendo essas arbitrariedades? Fala aqui a Madalena Dias. Olha só, né? Deixa eu ver quem mais está com a gente. O Fernando Fontes também está conosco. Muito obrigado a ele pela audiência que ele nos dá. Flávio Daniel, da mesma forma. Doutor Joaci Loura Júnior, por favor, em cima do tema, o que o senhor tem a falar sobre tudo isso, do que nós estamos vivendo hoje no país? E o senhor concorda com o que colocou o doutor Renato Mimessi? Eu concordo em termos, porque eu penso que a lista de instituições que estão se omitindo hoje ela é muito maior. O Ministério Público, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, o que tem feito em relação a tudo isso? O Conselho Federal da OAB, concordo também que em determinados momentos a gente não viu essas duas instituições, vamos dizer assim, ir para cima do Supremo Tribunal Federal e dizer: esse inquérito ele é totalmente ilegal, ele fere, ainda que seja um inquérito que tenha supedâneo no artigo 43 do Regimento Interno da Corte, ele pode até ter uma interpretação, porque diz o artigo 43 que ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do STF. Então, a interpretação que pode se dar, essas infrações estão ocorrendo dentro da sede do STF, sede física, que eu quero dizer. Então, penso que não só isso, não só a OAB, não só o Ministério Público através da PGR, que hoje, inclusive, diga-se de passagem, o Procurador-Geral da República está de mãos atadas, não se sabe por qual razão, porque a indicação do ministro Supremo que pretendia ser ele não foi mais. Acho que ele está esperando a sabatina no Senado para o segundo biênio dele como PGR para poder, quem sabe, fazer alguma coisa. Mas, de fato, hoje nós temos aí essa lista. Congresso Nacional, concordo, Congresso Nacional, quando foi preso o deputado Daniel Silveira, e aqui a gente comentou, tanto no programa de rádio quanto aqui, que é uma coisa que eu nunca tinha visto nas lições de direito penal, um mandado de prisão em flagrante. Viu, né, desembargador Renato Mimessi? Um mandado de prisão em flagrante. Algo que nas histórias para os estudantes, que se a gente colocar de graduação, nunca se viu. Então, Congresso Nacional, o que teria que fazer naquele momento em que houve a prisão ilegal do Daniel Silveira? Ainda que eu concorde que ele extrapolou naquilo que ele estava falando, mas o Congresso Nacional deveria ter dito: opa, aqui não, essa prisão é ilegal, nós vamos relaxá-la, vamos colocar o deputado em liberdade e vamos para o enfrentamento, porque o Supremo não pode ditar essas regras da forma como deveria. Não. Fizeram ao contrário, se submeteram a uma ordem legal e aí se criou um precedente. A partir desse precedente, se foi cada vez mais aumentando. Eu não estou querendo dizer aqui que o Roberto Jefferson, aliás, eu penso que ele falou coisas horríveis, repugnantes, irresponsáveis, inadmissíveis, né? Que realmente ferem o Estado Democrático de Direito em muitos momentos, quando ele fala que, numa entrevista à Jovem Pan, ele falou que o Bolsonaro tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal e caçar todos os ministros.
realmente ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Todavia, não se podia, se o Supremo Tribunal Federal queria buscar, e há muito tempo, eu acho que aqui todos se lembram disso, que a gente comentava que ele já tinha passado de todo e qualquer limite, né? Que dia, o Sérgio mesmo era quero ver que dia que ele vai ser preso, esse Roberto Jefferson, chegou a hora. Mas o momento, a forma como se deu, eu penso... Tem instrumentos para isso, né? Tem instrumentos, os crimes são gravíssimos que ele em tese cometeu. Penso até, com todas as venhas, quem sou eu? Eu só tive 4, 5 anos de magistratura, não tive 38 como o desembargador Renato Mimestre. Mas o tempo que eu fiquei na magistratura, sempre eu lia, relia, verificava as decisões para saber se de fato havia fundamento para... Agora, viu, Joaci, a gente olha para um e olha para o outro e ninguém diz que é essa a diferença toda, viu? E aí, eu penso até, viu, desembargador Renato, que a decisão com todas as venhas, ela ficou mal fundamentada, porque, embora ao longo da decisão o ministro faça referência à reiteração das condutas que possa existir dos crimes, e há crimes graves, só que ele se limita a dizer isso, ele não fala qual a necessidade de se prender preventivamente, que é a última ratio. Mas eu ainda acho, Joaci, eu não sei. Joaci, talvez seja... O meu feeling é que me diz isso. Eles fizeram com o Roberto Jefferson o que o Roberto Jefferson queria que fizessem com ele. Fizeram o jogo do Roberto Jefferson, hein? Também acho. Caíram... Buscar a figura do mártir. Pois é, e aí só para encerrar, viu, Everton, eu penso que a gente tem que voltar lá atrás um pouco e, mais uma vez, nós reafirmamos, esse inquérito, ele chama o inquérito da fake news, inquérito do fim do mundo, né? É o inquérito 4781, ele, para alguns juristas, e eu também em algum momento disse isso, ele não tem, por exemplo, o caráter dele é indefinido, ele não indica fato específico. Qualquer inquérito, para ser tombado por uma autoridade policial ou por determinação do Ministério Público, tem que ter fato específico. Ele faz a indicação de um ministro relator de distribuição livre, fere o princípio do juiz natural. Eu não posso, dentro de uma corte, indicar, você que vai cuidar desse caso. Fere também a própria atribuição do STF, né? Então, penso que esse inquérito, eu acho que o caminho é ainda lá atrás. Esse inquérito, ele usurpou quem julga, quem investiga e quem acusa. Ali está tudo dentro de uma só coisa. O Supremo Tribunal Federal hoje é órgão julgador, acusador e investigador. Doutor Joaci, como é que fica a liberdade de expressão? Como é que fica a liberdade de opinar? É crime? Pois é, aí é que nós vamos, viu, Beni? Eu penso que há muito tempo o senhor Roberto... Dependendo do que você diga, Beni, pode cometer um crime. Sim. Você pode dizer, só que você vai responder por isso dentro do processo legal. Essa é a diferença. E há muito tempo o Roberto Jefferson passou da livre manifestação do pensamento. Há muito tempo. Com certeza. Nós já comentamos aqui várias vezes. Nós já falamos isso. Extrapolou várias vezes. Já tinha tangenciado para realmente crime de opinião. Agora, nós não podemos dizer que esse precedente não vale amanhã depois, como disse o desembargador Renato Mimestre. Um juiz aí que a grande maioria dos magistrados brasileiros são ponderados, são equilibrados, de fato cumprem aquilo, a missão que está na Constituição, na LOMAN. Mas aqui e acolá tem um juiz que vai, numa cidade pequena aí alguém vai fazer uma crítica contra o judiciário local, ele vai se arvorar desse mesmo precedente do Supremo e dizer, se eles podem, eu posso também. Com certeza. Exatamente. Olha aqui, a Mônica Gonçalves, que é sobrinha do nosso querido e saudoso Dedé Gonçalves, está dizendo assim, mais um programa maravilhoso, com opiniões relevantes, claras e lúcidas. Muito obrigado, minha querida Mônica, pelo teu carinho e por estar aí assistindo a gente. Eu tenho que chamar a Meron agora. Eu tenho que falar sobre esse serviço importantíssimo. Então, nós estamos me ligando aqui, eu estou ligando para alguém aqui. Mas é o seguinte,
menor mensalidade nesse plano de saúde Ameron, com coparticipação zero. Menor mensalidade, absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de saúde Ameron, coparticipação zero. Exclusivo para os servidores públicos e especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde, quem tem, vive muito mais tranquilo. Chegou Plano de Saúde Ameron, coparticipação zero. Menor mensalidade, absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron, coparticipação zero. Exclusivo para os servidores públicos, especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde, quem tem, vive mais tranquilo. Olha aí a Ameron Saúde, hein, gente? Especialmente para os servidores aí. Por favor, fiquem atentos. Quero mandar um grande abraço para o nosso querido Carlinhos Araújo. Ele que é lá do nosso Expressão Rondônia e está enviando aqui aquela matéria que já foi adiantada pelo Sérgio Pires da morte do nosso querido Macalé, o rei da noite de Porto Velho. Aliás, quem não frequentou o Bangalô em algum momento da sua vida, hein, doutor Renato? O Bangalô é do nosso tempo, né? Tá cortado aí, o senhor tá sem som. Tá sem o áudio. Conheci o Bangalô, sim, né? Tinha um sanduíche gostoso lá. Verdade, verdade. Muito bom. Mas não era só sanduíche, não, viu, doutor Renato? Eu lembro da história folclórica do Juvenal. De Doutor Juvenal. Que história era essa? Do doutor Juvenal. Como é que era essa história? O Juvenal um dia liga para o Macalé, um dia não, uma noite, de madrugada. Ô, Macalé, você não vai abrir aqui, ó. O Bangalô. O Bangalô, o Macalé, Juvenal, não enche, eu tô dormindo. E torna o Juvenal a ligar para ele de madrugada. Aí, lá pelas tantas, o Juvenal fala para ele, não, é que eu tô trancado aqui. É verdade. E dizem as más línguas que quando ele foi para lá, o Juvenal tinha tomado uma boa parte do estoque dele. O Juvenal queria sair. Acabou o gelo. É verdade. É verdade. Acabou o gelo. Agora, vocês viram a resposta do doutor Renato? Não, ela tinha um sanduíche bom. O senhor não vai me dizer que o senhor ia lá só para comer sanduíche. Eu ia assim, ia lá para sanduíche, acho que foi não fui tanto não, mas era isso mesmo. Agora, aquele sanduíche não tinha igual, né? Verdade. Eu nunca esqueço de uma vez, eu não sei, eu acho que o doutor Renato não lembra disso. Eu fui no 15, eu era candidato a deputado e eu tinha uma vergonha de pedir voto. Enfim, a gente sempre nunca sabia a reação das pessoas, né? Mas também tinha aquela coisa, se você não pedir, as pessoas, se candidata aí, como é que quer ganhar que não pede voto? Aí eu encontrei o doutor Renato com a família, estava todo mundo ali, um grupo, acho que de umas 6, 8 pessoas, e na calçada, comendo um sanduíche, e eu tive que chegar na mesa ali e dar o meu santinho, né? Deixei o santinho, pelo menos. Não sei se alguém votou em mim, mas o santinho ficou lá. O senhor lembra disso, doutor Renato? Sim, lembra? Lembro, sim. Olha, não era fácil, viu? Só Tem que que pedir voto. o santinho que ele deu pro desembargador era com cabeleira vasta, né? Ainda. Nossa senhora! Doutor Renato era um galanzão, ainda é. Né? Tanto é que eu comparei ele com o Joaci agora, né? Ninguém diz que tem toda essa diferença. Doutor Renato me lembra muito naqueles momentos da transmissão das apurações, né? Ele sim. sempre com a gente ali, ajudando a gente, passando informações. Foram tempos maravilhosos. É verdade. Época do voto impresso, né? Exatamente. Se passava uma semana para apurar os votos, para contar os votos, né? É verdade. Agora, vamos concordar, não sei se o doutor Renato concorda,
talvez ele não vai querer dizer, mas o que tinha de contagemzinha marota ali, que era brincadeira, viu? O juiz mandava contar de novo e aí não batia o que os mesários faziam. Não era assim, doutor Renato? Era uma caixa de surpresas, né? A apuração de votos se estendia durante muito tempo, entrava pelas madrugadas, era complicado. A fiscalização realmente era... Agora... E tinha mesa que só pendia para um lado, né? Oi? Tinha mesa de apuração que só pendia para um lado. Quando mandava recontar, virava o voto. Era complicado. A fiscalização tinha que ser muito eficiente e, claro, né, era muito difícil fiscalizar tudo que acontecia presencialmente, né? Agora, fisicamente, para vocês, era um negócio terrível, cansativo, né? Era cansativo. Não, e tem mais eu participei de uma eleição aí, não sei se cabe a história ou não, mas foi aquela primeira eleição, na época que o Jerônimo foi eleito prefeito, havia sido criada a 11ª Zona Eleitoral de Porto Velho. E o tribunal fez isso sem comunicar ninguém. Então, o resumo da ópera é o seguinte: no dia da votação, o eleitor chegava na sessão e tinha sido transferido para outra. Aí não encontrava para onde ele tinha sido transferido. E aí fazia os votos, que naquela época eram os votos em envelope, né? Os votos em separado. Em separado. E naquela apuração foi uma loucura, porque abria uma urna para contar, tinha 100 votos em separado. E a primeira coisa que se faz quando abrir uma urna era exatamente contar os votos em separado. É uma luta, até identificar o eleitor onde é que está. Nossa Senhora, era um não negócio posso nem terrível. de lembrar. Então, era um negócio terrível. Agora, impressionante, né? A gente transmitindo a apuração, 4 horas da madrugada, todo mundo arrebentado, ninguém conseguia mais trabalhar. Opa, faltando aqui 2 urnas para encerrar. Daqui a pouco chega um partido e pede recontagem de votos. Meu paizinho do céu. Gente, falando em voto, eu queria ouvir do doutor Renato a questão do voto impresso. Eu quero saber a sua opinião e, de novo aí, parece que houve ingerência do STF para que o parlamento se posicionasse, na sua maioria, contra o voto impresso. Essa posição, entre aspas, política do STF, também não é uma discrepância? Mais uma vez eu sou aqui apertado sem abraçar, né? Bom, em primeiro lugar, assim, é um bom sistema, o sistema da urna eletrônica. Eu já fiz parte, enfim. Agora, melhor dizer, voto auditável, né? É uma tecnologia que ela precisa, efetivamente, o tempo todo estar sendo atualizada e tal. Bom, a proposta do voto auditável, ela veio como um plus para, vamos dizer assim, para aumentar a transparência, a eficácia, a segurança, né, da urna. E o que eu vejo, na verdade, talvez até se possa defender, não precisaria disso, tudo bem. Só que no meu modo de ver, na minha opinião, de cidadão hoje, né, que não sou mais... Perfeito. Já não estou na ativa. No meu modo de ver, não caberia ao judiciário ter se miscuído na discussão da maneira como fez. Ao judiciário compete o quê? Compete o cumprimento das leis, ao judiciário, especialmente a justiça eleitoral, seguir as regras, aplicar os modelos que são estabelecidos em lei, os sistemas que são previstos em lei e fazer as eleições, preservando todos aqueles princípios que estão relacionados às eleições livres, etc., né? Então, o judiciário eleitoral, ele recebe as normas, recebe os sistemas através do legislativo. E se havia uma proposta de uma alteração de um sistema, muito embora se possa defender, o sistema é bom, o sistema é seguro, mas se havia uma proposta que caminhava no sentido de aperfeiçoamento, e essa proposta estava sendo discutida no âmbito legislativo, que é um âmbito político-eleitoral, veja bem, não caberia ao judiciário, que é um poder técnico, vamos dizer assim, entre aspas, e não com funções político-eleitorais,
né? Não caberia ele ter se intrometido nisso. Até porque, quando faz isso, assumiu hoje uma camisa de força, porque foi rejeitado o voto auditável. Mas o fato é que o judiciário e muitos juízes acabaram assumindo, passando um atestado de, vamos dizer assim, de idoneidade total, de segurança total para um sistema de votação eletrônico, quando nós sabemos que isso não deveria ter sido feito. Por quê? Porque o sistema está falho, aí não sei se ele está falho ou não, tá? Mas o fato é que segurança é uma palavra que não existe quando se trata de terrorismo, quando se trata de sistemas eletrônicos, quando se trata de invasão de hackers. Então, segurança é uma palavra que não existe. Então, não se deveria o judiciário ter assinado embaixo de um sistema que ele não tem o controle. Uma coisa é o juiz decidir a respeito de leis, pegar um fato e encaixá-lo diante de ordenamento jurídico e dizer se é isso ou se é aquilo. Isso é atribuição do judiciário. Outra coisa é assinar embaixo de uma coisa que ele não tem controle. Toda a estrutura do sistema de votação ela é técnica, é baseada em sistemas de informatização, enfim. O juiz, na verdade, não tem conhecimento disso. Então, como assinar embaixo e passar um atestado para a população, né, de algo que, na verdade, não se poderia ter feito? Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que foi um equívoco. Eu acho, sim, que se extrapolou. Não há o que justifique a intromissão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como de um desembargador numa Assembleia, quando estiver discutindo legislação. Não deveria um ministro do Supremo também, até pela ascendência que ele tem, não deveria se imiscuir em discussões no âmbito do Legislativo. Então, eu acho que houve, sim, um extrapolamento. Parabéns, doutor Renato Mimessi. E um detalhe, para complementar, eu sei a opinião do Joacy. O Joacy, ele acredita na inviolabilidade das urnas, mas se eu quero ter o direito de que as eleições sejam transparentes, eu preciso que me ouçam, eu preciso ser ouvido. Eu preciso que me deem o direito de ter uma eleição absolutamente transparente, mesmo que eu fosse minoria. Porque isso também é um direito da minoria. Joacy. Pois não. Eu não quero nem entrar mais nessa discussão, porque eu acho que sábado passado a gente falou bastante. O fato é que a PEC 135/2019 ela foi rejeitada por 229 votos. Precisava de 308, porque é PEC. Mas no Senado Federal, se quiserem voltar essa discussão aí, tem uma PEC, a PEC 182J de 2007, que está parada no Senado Federal, que trata da mesma matéria, está desde 2015 no Senado Federal e que já foi aprovada pela Câmara. Então, o Senado Federal demonstra que ele não tem interesse em trazer à baila essas discussões sobre o voto impresso nesse momento. Então, era só essa informação que eu queria trazer. A colocação do doutor... Não tem interesse, é só para complementar, porque o STF não tem interesse. Isso aí, eles estão sendo comandados aí nessa vontade. Pois é, mas a gente cai naquela situação de que, infelizmente, as instituições elas não estão se colocando no tamanho que elas são. Perfeito. Não, já falamos sobre isso, Tranquilo. Foi só para complementar, porque qual é o candidato que não quer ter a convicção de que ganhou ou que perdeu a eleição? Qual é o político que não quer ter certeza? A certeza, bom, eu ganhei limpamente. Bom, eu perdi, então vou me calar. O cara vai para casa na dúvida se ganhou ou na dúvida se perdeu. Quer dizer, tenho certeza que se fosse a vontade do senador, isso sem influências externas, e aí se explica a influência, porque muitos têm processos lá no STF,
Então, evidentemente que isso aí não é a vontade expressa deles, mas são influências externas num poder que deveria ser independente. O Everton, o que surpreende ainda nesse contexto, e a gente já falou nisso aqui também, é que o TSE sabia que houve invasão de hacker, não importa a profundidade, mas houve, e continuou dizendo à nação e mentindo à nação que não houve invasão. E houve. E escondeu isso da nação. É isso que assusta, porque se fosse uma coisa transparente, vamos analisar, vamos ver o que houve, vamos aprimorar. Mas não, vamos omitir. E quem omite, mente. Sérgio, eu acho assim, ó, a nossa discussão nem deve ir para esse campo, até porque o STF nega isso. Eu acho que o que nós temos que discutir, na verdade, é o seguinte: o povo brasileiro tem direito de ter uma eleição absolutamente transparente? Tem. Então vamos fazê-la transparente. O povo brasileiro, mesmo injustamente que fosse, não confia no resultado final das urnas? Não. Então vamos fazê-la até para dar credibilidade ao processo eleitoral. Democracia é isso também. É isso. Beni? Para mais uma vez deixar aqui a minha admiração nas colocações do doutor Roberto Mimessi. Renato Mimessi, perdão. Como é que você vai assinar embaixo segurança em vários setores que o doutor Renato Mimessi acabou de citar? Terrorismo, né? O sistema da tecnologia, da informática, da internet, esse negócio. Como, cara? Como que você vai assinar embaixo que é seguro? Isso é um absurdo. Você tem que contar, sim, com a possibilidade de o sistema ser violado, sim. Como que não? É porque daqui a pouco a gente vai aceitar, Beni, jogar na loteria, jogar na Mega Sena e dizer, mas não, eu não preciso ficar com o bilhete, não. Se eu ganhar, vocês me avisam. Olha só, o Sérgio me lembra que quando bate a saudade de amanhã, a partir das 9 horas, entre outros quadros, no tributo, nós teremos Giliardi. Vamos homenagear o grande Giliardi no nosso Quando Bate a Saudade, o Irã, que é fã do Giliardi. Yes. Canta todas as músicas do Giliardi e com os olhos fechados, o que é mais bonito ainda. E quando ele ouve o Giliardi, ele fica saltitante. Fica saltitante. Um copo de vinho em cada mão. Um copo de vinho em cada mão. Doutor Pedro Mancebo, parabéns aos dinos pelo programa, parabenizo o convidado, doutor Mimessi, não só pela sua carreira de magistrado, mas pelo trabalho social que desenvolve também. E hoje abrilhantou os dinos. E tem uma foto aí que ele está mostrando. Gostei muito do arranjo que o doutor Irã fez no estilo Carmen Miranda. Olha lá, olha lá. É isso mesmo. Ele tem dessas coisas e ele com esse arranjo, ele sai saltitante também. Né? Gente, mas espero que vocês não me põem para sair saltitante daqui. Gente, tem uma fala aí que eu preciso colocar, muita gente não viu ainda, mas está viralizando no país. É a fala do ministro da Infraestrutura. O Tarcísio Gomes. Ele acaba entrando no debate jurídico e político. Lembramos que ele é militar. Vamos ver. Me preocupa como brasileiro, né? Porque a gente observa que tem um conflito, um litígio entre poderes que não é bom e na pretensão de defender a democracia, medidas heterodoxas estão sendo tomadas, desarrazoadas, a meu ver, inconsistentes com a jurisprudência do próprio tribunal. Então, observe que, de repente, sai um mandato de prisão num inquérito que uma pessoa abre, uma pessoa julga, sem consultar o Procurador-Geral da República. Qual é o limite disso? Quem é que pode criticar? Qual é o limite da liberdade de expressão? Principalmente quando a gente está falando
falando de deputado, de jornalista, de presidente de partido. Como é que isso para? Né? Então, assim, me parece uma medida muito heterodoxa, me parece algo que está perdendo o controle. Então, de certa forma, qual é o risco? É o precedente. Está se criando um precedente perigoso. E aí a gente tem que parar para pensar se esse caminho é bom. Eu acho que não é. Boa. É complicado isso aí, hein? Até o PCO tá defendendo o Roberto Jefferson. O PCO, tô falando sério. Podemos cortar, isso. Irã, ele fala que está se perdendo o controle. Será isso? Um minuto. Tranquilo. Eu acho o seguinte, só o voto auditável. Se essa proposta não tivesse vindo do Executivo, passaria de goleada. Lamentavelmente, a Câmara Federal foi contra a decisão do povo brasileiro. O povo brasileiro está querendo voto auditável para ter uma eleição limpa. Portanto, o nosso ilustre desembargador, ele foi claro, não existe segurança em nada. Se na Casa Branca o pessoal entra nos computadores, por que não vai entrar numa urna eletrônica? Então, eu continuo dizendo, os deputados federais do Brasil estão na contramão da história. Joaci, o que tu achou da fala do ministro? Aquilo que nós falamos aqui realmente passou... Não, eu digo assim, o fato dele se manifestar. Ele é um ministro muito ponderado. Dos ministros do Bolsonaro que eu admiro, o ministro Tarcísio é um que eu posso dizer, um cara extremamente ponderado, preparado no que diz respeito à infraestrutura e logística e, obviamente, deu sua opinião como cidadão. Everton, só para aproveitar meu um minuto, quero falar sobre aquele cartaz lá que está tendo no shopping, né? Vamos mostrar aqui o carro. É uma exposição de carros antigos, do Clube do Carro Antigo. Mostra esse carro velho aí, por favor. 14 a 22. São 10 carros que estão expostos lá durante todo o shopping. Que insensibilidade minha, hein? Seu Opala tá lá, doutor? Seu Opala tá lá, não? Nenhum dos meus 4 carros estão lá, infelizmente. Mas tem de outros colegas que estão, inclusive, em perfeito estado melhor do que o meu. E lembrando que o clube, cada primeiro domingo do mês, nós vamos levar cestas básicas e ajudar também socialmente algumas instituições aqui em Rondônia, em Porto Velho. Doutor Renato Limbes, quem vai encerrar o programa é o senhor. As suas manifestações, o microfone está à sua disposição, enquanto a gente agradece de coração o senhor ter colocado aí 2 horas à nossa disposição, à disposição da população de Rondônia, que certamente ouviu com toda atenção. Bom, gente, quem tem a agradecer aqui sou eu, né? Usar esses segundos finais para agradecer por essa oportunidade, estar com vocês, ouvir suas opiniões, trocar ideia. Foi realmente um espaço muito importante como cidadão. Essa é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de me manifestar, né, publicamente a respeito desse momento. Eu acho importante que a gente esteja parando para pensar. Doutor Renato, a segunda, lembra lá do nosso, aquele evento lá na Assembleia, que eu peguei a sua palavra. Foi quando o Luciano foi homenageado. Luciano Alves. Meu amigo Luciano. E ali o senhor era desembargador e o senhor escorregou. É verdade. E agora, né, essa oportunidade para mim está sendo muito preciosa, porque como cidadão foi uma forma de eu conseguir manifestar a minha opinião e a minha preocupação com o que a gente está vivendo. E espero ter contribuído para que isso seja positivo, né? No sentido de que nós estejamos conseguindo, sabe, superar essa fase sem nenhum tipo de ruptura, sabe, que haja uma pacificação, que surjam as pessoas, que surjam as instituições, sabe, que venham trazer à tona os interesses da nação em primeiro lugar e fazer com que todos se unam em torno disso, independente das suas posições ideológicas. Essa é a minha opinião. Agradecendo mais uma vez, foi muito bom estar com vocês aqui. Aplausos, aplausos. É a primeira participação sua aqui, não será a última, doutor Renato. Muito obrigado. Com certeza, espero que não. Muito obrigado. Muito obrigado, o senhor foi brilhante, valorizou o nosso programa e presenteou a nossa audiência com a sua participação. Obrigado a todos, Beni, Joaci, Sérgio Pires, Irã Galo.
até sábado que vem. Abraço a todos. E olha, não sai saltitante daqui. Muito bem. Olha, para alguns vai ser difícil, viu, doutor Renato? Tá de Carmen Miranda. Bule é crime. Bule é crime.